Proposta de atividade interdisciplinar. Semana de 3 a 6 de novembro. Quarto e quinto ano. MF Edson Luiz Lima Souto. Tempo de trabalho em casa. A formação da população brasileira. O Brasil é um país com grande diversidade étnica. Sua população é composta essencialmente por três principais grupos étnicos: o indígena, o branco e o negro. Os indígenas constituem a população nativa do país. Os portugueses foram os povos colonizadores da nação e os negros africanos foram trazidos para o trabalho escravo. Esse contexto proporcionou a miscigenação dos habitantes do Brasil, caracterizados como mulato, branco mais negro, caboclo ou mameluco, branco mais índio, cafuso, índio mais negro. Com o prosseguimento da miscigenação, originaram-se os inúmeros tipos que hoje compõem a nossa população. Reflexão. No objetivo de promover uma reflexão, escreva sobre a origem étnica de seus familiares, demonstrando a ampla mistura étnica que há em nossa nação. A experiência colonial possibilitou o encontro de três diferentes povos de formações culturais distintas: os indígenas, que já habitavam as terras brasileiras, os europeus, que colonizaram a região, os africanos, trazidos como mão de obra escrava. Somos, portanto, um povo com costumes mesclados, tanto em termos étnicos como culturais. É muito difícil, entretanto, conhecermos em detalhes os graus de mescla, pois cada um desses povos já apresentava, por si só, grande heterogeneidade. Indígena, por exemplo, é uma expressão genérica para designar uma grande diversidade de povos, como os Kayapó, Yanomami, Bororó, entre outros. Os portugueses, por sua vez, também tinham influências diversas, como as dos árabes, que dominaram por séculos a Península Ibérica. Essa diversidade era igualmente uma realidade entre os africanos, que podiam pertencer a diferentes troncos linguísticos e étnicos, como Iorubá ou Banto. Assim, nenhum desses três grupos, portugueses, indígenas e africanos, pode ser considerado homogêneo em sua origem. Também já vimos que entre os europeus que vieram para o Brasil no período colonial estavam, além dos portugueses, os franceses e os holandeses, que deixaram suas marcas na história do país. Cada um desses povos contribuiu para a cultura brasileira se diversificassem ao longo do tempo. Isso mostra que a cultura de um povo está em constante mudança, dependendo das influências que recebeu. Costumes brasileiros. A cultura de um povo é composta, entre outros fatores, dos costumes das populações que o formam. Como já foi possível observar, a população brasileira tem sua origem no encontro de diferentes povos, como os indígenas, os africanos e os europeus. Esses povos influenciaram a cultura brasileira com suas tradições, seu modo de pensar e de se expressar. Dos povos indígenas, por exemplo, vem o nosso costume de tomar banho diariamente e também de consumir alguns alimentos feitos à base de mandioca, milho e amendoim. Os africanos contribuíram para a formação de nossa cultura em muitos aspectos, como religioso, por meio do candomblé e da umbanda. Além disso, o português falado no Brasil traz diversas palavras de origem africana, principalmente da língua banto, como cafuné, batuque e banguela. As heranças portuguesas para a cultura brasileira são principalmente a língua, as estruturas sociais, a culinária e a confeitaria à base de ovos e açúcar. 1. Os africanos escravizados
trouxeram elementos de sua cultura, mesclando-os a elementos das culturas portuguesas e indígenas. Faça uma pesquisa sobre brincadeiras, comidas e palavras de origem africana e preencha o quadro a seguir. Brincadeiras, comidas, palavras. 2. Escolha uma das brincadeiras de origem africana que você pesquisou e descreva nas linhas a seguir ou em seu caderno.